Olá, querida Andreia, bem-vinda ao podcast Conversas que Aquecem o Coração. Olá, Liliana, obrigada por me teres convidado. É o meu primeiro podcast. Primeiro de muitos, já sinto. Gostei muito da tua lembrança de mim e de nos termos juntado depois da nossa leitura maravilhosa. E pronto, cá estou. Vamos ver até onde que chegamos, não é? Muito bem, muito bem. Olha, estavas a falar que nós conhecemos através de uma leitura, então o que é que leitura foi essa? Fala-nos um bocadinho de ti, assim, em termos da Andreia empreendedora, o que é que tu fazes, como é que nós nos conhecemos também? Olha, isto para mim é quase um destino da alma, praticamente, porque pronto, nós normalmente dizemos que as mulheres quando chegam aos 40 começam a ter assim uma nova perspectiva de vida e a mim não foi aos 40, foi aos 39, quase aos 40, com uma gravidez que eu estava a ter, né? E senti a partir do terceiro mês, mais ou menos, um grande chamado espiritual. Uma coisa completamente inexplicável, porque eu sempre tive muitos sonhos premonitórios, por exemplo, essas coisas, mas sempre tive muito medo e nunca procurei desenvolver nada dessas situações. Sempre com medo. E quando esta alma entrou aqui na minha barriguinha, foi uma coisa completamente... Até estou arrepiada só de falar nisso. Também eu. Pronto, foi uma coisa que já não deu para não ir à procura. Portanto, ela teve mesmo que me trazer a este mundo e eu comecei a ouvir podcasts, por acaso, coisas assim muito, que me chamassem muito, meditar, que nunca tinha feito nada disso. E numa dessas pesquisas lá, ouvi esta questão da leitura da alma. E sem saber o que era, fez assim um clique em mim, porque eu já andava à procura quase de um propósito, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Eu estou a tentar canalizar um sentido espiritual e não consigo me identificar com nada. Porquê? Não é? Afinal, se calhar é só aqui uma crise de meia-idade. Mas não, e depois tipo, foi de repente, as peças encaixaram-se todas ali, e cheguei aqui a este caminho fabuloso de sei lá, de um abraçar desta missão, vá. Nossa missão é geral a todos, não é? Mas este caminho e que vai conhecer pessoas extraordinárias e também abraçarmos a nossa própria cura, ajudando os outros, ajudamos-nos a nós, e do micro para o macro, não é? Como se costuma dizer. E pronto, foi assim que... Então, sim, eu tenho a ideia que a pessoa que te inspirou ou esse momento em que tu ouviste alguém foi alguém que eu também estava, uma conversa que eu também estava a assistir, já falámos sobre isso, penso que é a Sónia Brito, não foi? Foi, exatamente. Nós vimos. Sim. Eu estava, é assim, a pessoa que me despertou completamente foi, eu estava grávida, depois naquela altura estávamos no confinamento, estava mesmo já desesperada, né, com os miúdos todos em casa, pronto, ainda não tínhamos aquela habitação, a minha vida sempre foi super movimentada, os miúdos a entrar, a sair, não sei o que mais, então ficámos fechadas, entretanto decidimos ter um bebê, não é? E depois, do nada, porque nem tinha pesquisas nessa área nem nada, apareceu um livro que é Conversas com Bebés, da Marta Guerreiro dos Santos. E foi a partir daí aí clicou tudo, pronto, com a gravidez, li o livro todo tipo, em 2 horas, depois fui ter ao podcast dela, o dela foi ter a Inês Gaia, da Inês Gaia foi ter a Inês, e da Inês ouvi o podcast que ela tinha com a Sónia. Da Inês Nunes Pimentel, não é? Inês Nunes Pimentel, e depois visto aquilo que ela fez com a Sónia Brito, não é? E com a Sónia, ela estava lá a explicar também o seu percurso,
e falou, disse da leitura da aula e do Anjocas e não sei o que mais, e para mim foi tipo, uau, cheguei à luz, é mesmo isto. Mas isto foram uns meses de pesquisa ou de estudo ativo até chegar a esta conclusão brilhante, não é? Brilhante para mim agora nesta fase. Olha, e é brilhante, eu adoro as palavras, então quando disseste brilhante, é mesmo a palavra certa, porque é brilhante, porque foi uma ideia fantástica e brilhante porque tem a ver com a luz e com o teu brilho. Eu posso falar da minha experiência, eu fiz uma leitura da alma. Devemos dizer leitura da alma ou leitura da aura ou é indiferente? Olha, boa pergunta, porque as pessoas associam muito a aura àquela luz que temos à nossa volta, não é? Tipo, e o nome correto, ou que toda a gente chama, é leitura da aura. Para mim, no meu sentir, é a leitura da alma, porque, para já porque as cores não têm necessariamente a ver com aquilo que a pessoa está a sentir ou que está. Por exemplo, um vermelho para mim pode ser paixão e para ti pode ser raiva, não é? Portanto, ou seja, não identifica cor como, portanto, vermelho, raiva, azul, gelo. Não identifica assim, portanto, não consigo dizer que é uma leitura da aura e das cores, porque isso é quase tipo uma chapa 5, não é? E eu não sinto assim, eu sinto aquilo que a pessoa está a sentir, o que é que ela precisa de ouvir, e isso para mim é a alma, não é a aura, não é a energia que a gente emana, mesmo que, independentemente de quem acredita ou não, que cientificamente está provado, não é? Do nosso campo magnético, não é isso. É muito mais profundo do que isso. Nós encontramos-nos a nossa ligação com o nosso divino, com o nosso eu superior, com aquilo que a pessoa acreditar, não é? Está tudo certo, sempre. E pronto, e é essa canalização que eu faço, que para mim é a alma, não é a aura propriamente. A aura acaba por ser o nosso campo energético e eu acho que vou muito mais fundo ou mais alto do que isso, né? Isso depois também tem a ver. Vou mais fundo e vou mais alto, estão a gerir as polaridades. Olha, eu posso dar o meu testemunho para quem está a ouvir. A leitura da alva que eu fiz contigo foi simplesmente maravilhosa. Eu senti realmente que foram palavras que vieram ao encontro da confirmação daquilo que eu já sentia, e é sempre muito bom termos esse diálogo com a nossa alma, não é? Tu foste a intermediária de mensagens que chegaram para mim. E eu pensei, uau, que maravilha, a Andreia está mesmo no sítio certo, no momento certo, a fazer aquilo que é suposto, porque foi tão maravilhoso, tão mágico, foi mesmo assim muito, muito especial. Portanto, estás aí desse lado, contacta a Andreia se sentires essa curiosidade, essa vontade, porque realmente as leituras da Andreia são maravilhosas, maravilhosas. Obrigada. Olha, por acaso, eu vou partilhar aqui que a tua leitura fez-me sorrir do princípio ao fim. Assim que me conectei contigo, a sério. Sabes, falei mesmo o tempo inteiro com um sorriso, a falar achei extraordinário. Pronto, mesmo. Estou toda arrepiada. Eu também, é giro. Senti mesmo a tua personalidade feliz, não é? Uma coisa extraordinária. Acho que ainda não tinha sentido assim tão profundamente uma coisa tão genuína, estás a ver? Assim mesmo. Pronto, olha, espetacular, adorei fazer. Olha, também. Ainda bem que foi também um momento agradável para ti, porque também sentiste essas sensações maravilhosas. Olha, isto que tu ouviste foi um alarme, porque eu, como mãe, sou uma mompreneur, uma mamãe empreendedora como tu, e então tenho aqui o meu telefone com alarmes para não me esquecer, X horas faz isto, X horas faz aquilo, e portanto era um alarme a avisar-me de alguma coisa que é para fazer depois. E podemos até falar um bocadinho sobre isto, porque tu também és uma inspiração para mim a outros níveis, porque tu és uma mamã super corajosa. Tu tens 7 crianças, só 7 filhos, não necessariamente crianças, 7 filhos. É verdade, 7 filhos. Eu não consigo ter alarmes, porque senão tinha o telefone sempre a tocar. É verdade, 7 filhos. Agora, pronto, neste momento tenho 6 em casa, porque a minha mais velha já tem quase 21, já
já foi. Bem, está sempre próxima na mesma, atenção, não é? Já não está assim fisicamente em Já casa, está não é? aqui no mesmo espacinho. Então, a tua filha mais velha tem 21, não é? Tem quase, está quase a Está filha. quase. E o teu filha também. E a tua filha mais pequenina tem 3 meses. 6. 6 meses, desculpa. Que Tem 6 amplitude meses. maravilhosa. Então tu tens assim filhos com... Queres dizer as idades dos teus filhotes? Sim, olha, a minha mais velha tem quase 21 e depois de ser a primeira, não queria ter mais filhos. É irónico. A ironia do destino. Tanto que depois para o segundo tem 14, portanto tivemos ali uma diferença de 6 anos, em que eu realmente não queria ter mais filhos. Tive um parto um bocado traumático e tal. Sem epidurais, sem nada, depois na altura teve ferros, foi mesmo horrível. Pronto. E depois, quando decidi ter o segundo, depois vieram todos tipo 2 em 2 anos, portanto tem 14, depois tem 11, tem 9, 6, 3, 3 anos e 6 meses. Foi por causa dos 3 anos que eu fiquei com a ideia do 3, era 3 anos e 6 meses. Então eu tenho 2 meninos, né? E nós temos filhos com a mesma idade quase, porque eu tenho um menino de 14, portanto também tens e o de 14 também é um rapaz, é o teu único rapaz no meio dessas mulheres maravilhosas. É o único rapaz, coitado. Não deve ser fácil para ele também. Olha, mas sabes que eu, por acaso, eu não queria ter filhas, raparigas. Não querias ter filhos, tens 7. Não querias ter meninas, tens 6. Não, é assim, eu quando era miúda, eu sempre disse que queria ter 5 filhos, porque eu sou filha única do meu pai e da minha mãe. Então vivi assim uma infância um bocadinho solitária, então sempre disse que queria ter 5 filhos. Mas depois tive a primeira, disse, está bem, não quero ter mais nenhum. Mas depois acabei por cumprir e ultrapassar o objetivo. Mas não queria ter raparigas, porque achava sempre que os rapazes é que tinham melhor relação com as mães. O que depois agora de facto até não se confirma, porque eu tenho uma excelente relação com a minha filha mais velha, com os outros também, mas ainda são pequeninas, não é? Sim. Mas pronto. E então o que é que me perguntaste? Desculpa. Estava-te a falar das idades, porque eu disse que nós temos crianças Sim, com as mesmas idades. Eu tenho um com 14 e um com 3, quase 4 anos, mas pronto, é próximo. Isso é que foi uma grande diferença de idades. Sim, 10 anos. Nós, quando tivemos o primeiro, também foi, o parto foi tudo maravilhoso, mas depois ele teve várias questões de saúde e também tínhamos assim algum receio, porque não foi fácil também. E depois houve uma altura em que decidimos que gostaríamos de ter outro, mas não veio, é porque não era para ser, e depois viemos para a Inglaterra, estávamos noutro país, sem mãe por perto, sem amigas, e eu até já pensava, pronto, não vem, é porque não é para vir, não há problema nenhum, e depois, então, Deus dá-nos esta dádiva maravilhosa que é o Léo, mas numa altura que estávamos aqui assim longe, não é? Mas sabes que, vou-te dizer uma coisa. Sabes que isso é porque tu Relaxei, como já estávamos tranquilos, não é? Exatamente, não, porque interiormente querias muito. Queríamos. Porque senão não tinha acontecido. Mas é assim, uma coisa é uma pessoa dizer que quer, e outra coisa é realmente querer, são duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu tive a minha filha, né? E depois tive aqueles anos sem ter. Eu digo-te uma coisa, eu podia ter tido não sei quantos filhos, porque eu não fazia nada de especial para não ter. Só que eu não queria mesmo. E no momento em que eu aceitei e levámos depois eu achava que queria, né? E depois levámos 2 anos sem fazer aparecer e não acontecia nada. E depois, quando eu realmente quis, foi no mês a seguir. Quando o meu corpo se sentiu assim, ok, estás mesmo preparada. E nós às vezes não temos essa noção, e eu estou a dizer isto até um pouco, pode ser um pouco polémico, mas é verdade, às vezes são coisas que trazemos, bloqueios que trazemos de vidas passadas e realmente aí não, pronto, é preciso outro tipo de trabalho, não é? Mas quando aqui estamos resolvidos nessa questão e o corpo sabe o que é que tem que fazer, porquê e quando, né? Isso foi porque tu estavas
chegaste mesmo àquele teu momento de dizer assim, eu agora estou preparada, né? Então, no fundo, eu até achava que não estava preparada ou não estávamos um bocadinho à espera, mas no fundo a gente queria muito. Era como se nós pensássemos, ok, se calhar já não tenho, mas no fundo eu sei que ainda vou ter. Eu não tinha dado as roupas do meu filho, era como se no fundo eu sabia que ainda ia ter outro, não é? E pronto, e depois veio o Léo, o nosso Léo maravilhoso. Então, olha, como é que tu te organizas? Porque eu tenho 2 e não é fácil, ou melhor, exige bastante organização e há alturas em que ser mãe, ser empreendedora nem sempre é uma tarefa fácil. Como é que tu, com 7 crianças ou 6 em casa, geres a tua vida profissional? Tu és um exemplo para mim. Olha, eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes, que as pessoas têm uma ideia errada do que é ter uma família numerosa. Porquê? Os meus filhos fazem tudo. Okay? Os meus filhos fazem tudo. Tudo, vamos lá ver, é assim, por exemplo, não fazem comida, obviamente, Mas são muito independentes. Não é questão de serem, são independentes, sim. Mas são cuidadores, percebes? Uns dos outros, dos mais velhos, dos mais novos. Por exemplo, eles agora com a pandemia aqui, eu tenho uma filhota de 3 anos, tem um problema cardíaco e estamos à espera de uma cirurgia. É uma coisa ainda, pronto, complicadita, então ficámos todos em casa porque ela pode a qualquer altura ter que ser chamada e então queremos minimizar os riscos, né? Porque imagina que ela precisa mesmo e depois, deixa-me bater na madeira, precisava mesmo e depois podia estar em quarentenas ou quando está. Então, tomámos a opção deles, estes 2 anos ficaram em casa e eu sou professora deles. Ou seja, mamã, empreendedora e professora. 3. É verdade. E, por exemplo, nós estamos aqui a conversar, eles estão ali ao lado e não se ouvem. Não, é? Não, está maravilhoso, está silêncio perfeito. Se for preciso mudar uma fralda ao bebê, eles mudam. Se for preciso a outra de 3 anos ir à casa de banho, eles levam. Se for preciso comer, tem ali, mas há sempre alguém que está a ver os mais pequenos, percebes? Portanto, é aqui quase como se fosse uma coisa muito orgânica. Por exemplo, nada contra, mas a gente vai a um sítio qualquer, um restaurante. Há um restaurante que nós costumamos ir muito. Eu muitas vezes levo os meus. E os senhores dizem, eu não sei como é que você faz, mas os seus 6 filhos, que são crianças, bebés, não é? Alguns, Sim. Metade crianças, metade mais crescidinhos, Sim. fazem menos barulho do que às vezes temos aqui uma criança ou 2. Portanto, é uma questão de quase, sei lá, é muito orgânico. Eles obviamente, há momentos que querem-se todos bater uns aos outros e puxar os cabelos e que eu fico tipo, isto não está a acontecer. Mas, epá, eu não posso queixar de nada, muito pelo contrário, são ótimos miúdos. E pronto, isso depois traduz na vida do dia a dia, são fáceis de estar, são bem falantes, não são aqueles miúdos que difíceis, por isso ajuda muito, não é? E esta interligação que têm ali com todos ajuda muito, porque eu posso perfeitamente saber que estou aqui, ou saber que estou a fazer uma leitura, e eles respeitam, porque eu também os respeito, não é? Eu acho que, pronto, é uma relação em todas as relações que nós temos, mas nós temos que entender que as crianças são pessoas, não é? São indivíduos, são, que aprendem com os exemplos, não é? Não me adianta nada a dizer, tu tens que me respeitar, não podes fazer barulho, depois se eu quiser, por exemplo, estar os mais pequenos, ainda não é bem assim, né? Mas por exemplo, o de 14 anos, né? Já precisa do seu espaço, de 11 anos também já começa a ser, pronto, os meninos hoje em dia também têm um crescimento diferente, não é? Sim. Quer dizer, temos que os respeitar, né? Os filhos são nossos filhos, mas não são nossos, né? Nós somos só um canal de os trazer para a vida, de os ensinar em amor aquilo que pudermos, não é? E é assim que eu levo muitas coisas e depois eu acho que isso se transmite, tem fortes valores familiares, não é?
tem uns avós maravilhosos, tanto de um lado como do outro, tanto com o sentido de família, ainda têm bisavós, trisavós. Ai, tão bom, que maravilha. É verdade. Então, pronto, eles sentem muito esta questão familiar que, obviamente, depois já há de ter as suas questões, não é? Naquelas fases menos fáceis que todos temos, da adolescência e tudo mais. A única experiência que eu tenho ainda de adolescência, que é a minha de 21 anos, correu espetacularmente, não tenho nada a apontar, uma miúda de 5 estrelas. Pode não ser assim com todos, não é? Mas depois é assim, é aquela questão de nos pormos sempre no lugar do outro. Não, eu tenho 40 anos, mas ainda me lembro o que é que sentia quando tinha 15. Eu acho que isso faz um bocadinho de diferença, a empatia que temos com o outro, mesmo sendo filhos ou amigos, ou até estou arrepiada, ou amigos, ou o que seja, não é? Temos que nos colocar sempre no lugar do outro é muito importante, com a certeza que mesmo nos colocar no lugar do outro, nós nunca sentimos aquilo que ele sente, não é? A gente podemos até calçar os sapatos do outro, mas aquilo que ele sente, até a maneira como ele vê a vida, é só dele. Isto é transponível para todo tipo de relações, então, seja de filhos, seja de marido e mulher, seja de... E as pessoas, eu acho que às vezes estão com o dedo tão no umbigo, não é? Que não veem essas coisas e depois os miúdos muitas vezes acabam por sofrer as próprias frustrações dos pais e depois isso torna as relações entre eles difíceis, não é? Porque nem toda a gente está preparada para ouvir que o teu filho é teu filho, mas não é teu, não é? É do mundo, é dele, é uma alma que até se calhar já foi tua mãe, ou teu pai, ou sei lá, não é? Estas ligações que temos... Saramago diz, os nossos filhos não são nossos, são-nos emprestados. Exatamente. E para uma missão que temos em conjunto, não é? E é muito giro. Estavas a falar dessas questões da empatia que toca aqui fundo no meu coração, porque um dos tipos de comunicação também que eu defendo e que eu promovo é a comunicação empática, e é mesmo isso, é nós colocarmos no lugar do outro, sabendo que temos sempre a nossa própria biografia, as nossas experiências, portanto, nunca vamos, por mais que nós procuremos colocar no lugar do outro, nunca vamos mesmo verdadeiramente conseguir estar no lugar do outro, e por isso também é importante não julgar, é importante essa compreensão, essa empatia pelo lugar do outro, portanto isso é maravilhoso. Estavas também a falar de que eras filha única e daí também a tua vontade de ter uma família numerosa. Eu também senti isso, eu não fui filha única, mas fui filha única até aos 9 anos e queria muito ter um irmão, porque realmente sentia que gostava de ter assim mais gente em casa, mais animação, mais companhia também eram outros tempos, os pais também trabalhavam mais tempo, passávamos mais tempo sozinhos em casa, coisa que hoje em dia já até seria se calhar impensável, a quantidade de horas estávamos sozinhos em casa, não é? E eu realmente, os valores da família também é algo muito importante para mim. Por isso mesmo, portanto, a nossa infância e a experiência que nós tivemos também depois vão influenciar, moldar aquilo que nós idealizamos para o que será o nosso futuro, não é? Isso é assim, a nossa forma de educar os nossos filhos, os nossos ideais e tudo mais, obviamente que tem influência sobre eles, não é? Mas depois também tem muito a ver com a missão que eles próprios vêm fazer à matéria, não é? Que é o nosso planeta da escola. Não é? E às vezes, por exemplo, há pessoas, por exemplo, com gêmeos, não é? Que uma coisa é teres um filho como tu, por exemplo, há 14 anos, e teres um filho há 4. Tu és uma pessoa diferente, não vais educá-los dois da mesma maneira, não é? Portanto, isso faz sentido se eles, por exemplo, forem completamente diferentes. Mas, por exemplo, gêmeos, não é? Tu és a mesma pessoa, não é? Educas a mesma, nunca é a mesma coisa, mas educas da mesma forma, depois são duas crianças completamente diferentes. Isso tem a ver, obviamente, com aquilo que eles têm já da sua própria personalidade, da sua missão, não é? Exatamente. O que é que eles foram, porque é que vieram gêmeos, isso depois tem todo o seu significado, não é? Olha, como é que é ser mãe? Como é que é dar aulas aos teus próprios filhos? Como é que é a experiência do homeschooling? Aqui em Portugal não é assim, aqui em Inglaterra estavas até mais, em outros países, mas em Portugal é assim uma realidade que não é tão frequente, não é? Não, foi já o ano passado, então, foi uma loucura na escola de uma das minhas filhas, porque
nunca ninguém tinha feito ensino doméstico, não sabiam como é que haviam de fazer, e foi um filme daqueles. Como é que é? Tu divides o teu dia, porque eu imagino, com idades tão diferentes, como é que tu divides o teu dia, porque tens de dar diferentes disciplinas, estudas o currículo, eles compram os livros que os colegas também estão na escola a utilizar, como é que tu fazes? Sim, eles têm todo o material escolar como se fosse a escola Se normal. frequentassem a escola, sim. Depois, passo-lhes alguns trabalhos, não é? Recebemos ali a matéria, eles fazem as suas coisas, vêm tirar dúvidas, explico as coisas. Aqui o mais ou o menos fácil é tipo as coisas de educação física, não é? Porque menos fácil no sentido em. É difícil estruturar esse tipo de disciplinas, não é? Porque uma coisa é tens um livro, não é? Tens o programa, a pessoa explica, eles leem, entendem, fazem exercícios e não sei o que mais. Agora, a educação física, por exemplo, ou a educação visual, é onde tens que fazer, né? Os meus, por exemplo, fazem um azulejo, né? Eles ali estão a aprender, ou pintam um azulejo, não é? Não fazem. Estão a aprender diferentes técnicas, mas na verdade, como é que tu estás a transmitir isso? Não é fácil. Eu assim, é mesmo por necessidade, porque a nível social é muito melhor estarem na escola, apesar de eles serem muitos e não sentem assim tanto, como se fosse um ou dois, Sim, não é? claro, claro. Se fosse um, eu acho que já tinha ficado maluco, meu coitado. Mas pronto, eu acho bastante importante a escola, a socialização, não sou nada contra. Pronto, quer dizer, não sei se concordo com todas as coisas que são lecionadas, não é? Mas pronto, não iria contra o sistema. Se eles É o pensam que temos assim, neste momento, portanto, não é? exatamente. Sim. Não acho que seja por aí. É uma questão de necessidade e não é fácil. Não é fácil. Eu sinto, eles têm um entendimento, uma educação agora vai, entre aspas, personalizada, não é? Conseguem tirar dúvidas que se calhar na escola não conseguiriam, mas depois eu acho que também a ver os pares, não é? Tem uma integração diferente. Portanto, olha, é o que é mesmo. É o que tem que ser e espero que para o ano, espero não, tenho a certeza que para o ano vai voltar à vida normal, não é? Pelo menos aqui vão voltar ao normal, porque também a cirurgia vai acontecer entretanto. Portanto, É uma é um questão bocado. de... E é uma loucura. Mas é uma experiência giríssima para ti e para eles também, porque depois tem essa experiência de ter aulas na escola e em casa. Olha, qual é a disciplina que tu gostas mais de ensinar, Andreia? Olha, eu gosto muito de línguas. Curiosamente. Exatamente. Gosto muito de línguas. Inglês, português, para mim, é o que eu mais gosto. Sempre gostei. A minha primeira licenciatura foi português e inglês, depois a segunda foi inglês e espanhol, portanto nós realmente temos aqui uma conexão muito entre as duas, portanto gostas muito de línguas. E qual é aquela que é um bocadinho mais desafiante estudar, ou que também tens que estudar bastante para conseguir... Há uma que eu não consigo, que é matemática. Normalmente diz que quem é para as letras não é para os números, não é? Não me pergunto nada que eu sou de letras. Exatamente, é isso mesmo. Não, mas por acaso, curiosamente, gosto muito de numerologia e faço mapas. Mas aí é diferente. Exatamente. E métodos quantitativos, que é tipo estatística, não sei o quê, também era a melhor da turma, curiosamente. Mas matemática, esquece, é que não percebo nada. O meu filho mais velho, que está no nono, pronto, já tem assim uma carga matemática complicadíssima, é com a minha mãe que ele faz, porque eu não consigo. Não consigo, eu posso estar, mesmo, sabes, é literalmente um burro olhar para um palácio, não percebo nada. Nada. Eu percebo-te bem. Porque depois estar a ensinar uma coisa que só sai a geneira, não vale a pena, não é? Portanto... Mas é bom porque tens a ajuda da tua mãe, então, portanto, eles não têm só a ti como professora, têm a tua mãe, eventualmente até o teu marido também, não é? Olha, tudo o resto é de números. A minha mãe é contabilista, o meu marido é bancário, o meu sogro é bancário. É tudo números, menos eu. Eu que não percebo absolutamente nada. Não vale a pena.
verdade. O meu marido também é mais da área científica e quando há necessidade de explicar algo assim mais científico, ao meu filho vai falar com o pai, É como eu. físico-química, matemática, porque eu acho que nós também sabemos escolher os nossos companheiros para haver aqui um equilíbrio. Claro, tem que haver um complemento, não é? Senão Muito não bem. dava. Olha, e a Andreia, antes de ser terapeuta holística, antes de fazer leitura da aura ou da alma, o que é que tu fazias? Qual é que é a tua formação profissional, académica? Olha, eu sempre, eu sempre trabalhei com pessoas, ou seja, sempre trabalhei na área comercial, no imobiliário, por acaso também já passei pela fase financeira, mas pronto, é diferente, coisas diferentes, os números são diferentes, não é? Sempre trabalhei, sempre foi a minha vida toda, desde os 20 anos, que a minha vida é na área comercial, portanto, que para mim era vida, não é? Porque são as pessoas, é a conversa, é a empatia, é aquilo a quem atraímos para nós, não é? Sem saber, já era, não é? Porque tenho pessoas que continuo a falar 15 anos depois e pronto, é aquele feeling então foi sempre a área comercial, sempre, sempre, sempre. O lidar com pessoas. És uma people person. Sou, completamente. Completamente. Por isso é que tenho uma família enorme, não é? Senão já fiquei eu Claro. sozinha aqui, não dava. Sempre gente. Não, Ok. também eu acho que teve muito a ver com o facto de a minha infância lá está, foi sempre sozinha em casa, né? A minha mãe também me teve muito nova, passava muito tempo a estudar e a fazer a vida dela, não é? Sem culpas nenhumas, atenção. Claro, claro, claro. E então pronto, depois essa necessidade está sempre rodeada de pessoas e a força motriz da vida, não é? Sim. Aqui as nossas almas gêmeas junto a nós. Então, é por aí. Mas isto é ao encontro daquilo que há bocado eu estava a dizer, que é a experiência que nós temos na infância é precisamente aquela que nós precisamos para desenvolver aquilo que nós depois vamos desenvolver no futuro. Portanto, a tua missão, provavelmente, passa por esta conexão com pessoas. Então, na infância, cria-se essa vontade, necessidade de estar junto de pessoas, porque realmente, como tu falaste, aí em casa, sentias essa necessidade de estar com mais gente. E eu também senti isso. Eu também hoje gosto muito de comunicar e estar com pessoas e quando era pequena realmente senti essa falta, essa necessidade de ter mais gente para quem conversar, quer em casa, quer também na vizinhança, até porque eu tinha várias crianças da minha idade, mas eram rapazes, as raparigas ou eram mais novas ou mais velhas, então também eu sentia que gostava de ter assim mais amigas com quem falar e por isso é que eu estava a dizer que eu acredito que as experiências por que nós passamos realmente estão a trabalhar em nós, a desenvolver em nós capacidades e vontades e desejos para depois, mais tarde no futuro, fazermos aquilo que é suposto, que viemos cá fazer a nossa missão. Olha, sabes que nós até aos 27, 30 anos estamos a viver a nossa carga kármica, não é? Então tem muito a ver com isso. Portanto, só a partir dos 30 é que tu estás propriamente livre daquilo que podes ter trazido, não é? Sim. Até lá vamos sempre, inconscientemente, naturalmente, trazendo essa carga kármica que depois conseguimos nos desvencilhar ou não é? E fazemos a nossa vida. Mas como também a nossa base do resto da vida é a infância, portanto isto acaba por ser quase ali uma rodinha do hamster. Um loop. Agora Agora estar a falar aqui em inglês de um loop, eu tenho aqui uma coisa na mão. Lembrei-me, quando estavas a fazer a minha leitura da obra, isto é muito giro, tu dizias-me assim, porque para quem está do outro lado, a Andreia fez uma leitura gravada e depois envia. Então a Andreia, durante a leitura, usava expressões em inglês e depois dizia-me assim: Lili, não sei o que é que se passa, mas chegam mensagens em inglês, não sei se tu sabes inglês, não sei se falas inglês, e eu ouviria pensar, sim, sou professora de inglês, sim, estou a viver em Inglaterra, portanto é tão gira só aí percebi logo, pronto, isto realmente não há aqui nada que enganar, é mesmo esta conexão que se sente na tua leitura.
uma coisa incrível, porque assim, eu gosto, eu uso imensas expressões em inglês e não sei o que mais, mas nas leituras não. Porque é quase que a pessoa como se estivesse a falar através de mim, vá, assim, falando Sim, sim, rapidamente. sim. Então, eu sei, mas é que eu não, sabes, às vezes até posso pensar em inglês, mas digo em português. Mas contigo, eu não sei, parece que a palavra não sei em português, eu não me lembrava da expressão em português, sabes? Eu digo assim, mas porquê que isto me está a acontecer? Porque na altura eu não sabia nada de ti, né? Sabia o teu nome, Pois, é e isso, a é tua isso. data de nascimento, não sabia nada, nem onde é que estavas, nem onde é que não estavas, nem o que é que fazias, nem o que é que não fazias. E eu assim, meu Deus, se a Liliana não percebe nada de inglês, eu depois vou ter que traduzir isto tudo que estou para aqui a dizer. E depois achei quando tu disseste assim, eu fui professora de inglês, estou na Inglaterra, tipo, isto não aconteceu! Mas é fantástico. Não, eu, sei, eu acho que para mim está a ser completamente, sei lá, enriquecedor todas as leituras que estou a fazer. Pronto, são extraordinárias e já passei aqui por situações em que tenho que dizer coisas mais delicadas, mas sabes, aquele sentimento em que tu sabes que estás a dizer porque a pessoa precisa de Que é ultrapassar, importante. precisa de validar, precisa de saber que está apoiada e que consegue ultrapassar certas coisas. Isso é uma coisa que não tem preço, não é? É fantástico mesmo. E nós as duas fazemos parte de um grupinho maravilhoso, que são as líderes femininas de luz, e o feedback, porque houve outras meninas também, meninas, outras senhoras maravilhosas, eu digo meninas no sentido carinhoso, claro. outras almas maravilhosas a quem tu fizeste a leitura, e o feedback que temos tido no grupo é todo neste sentido, amorosa, perfeita no sentido, era mesmo aquilo que eu precisava de ouvir naquele momento, a confirmação, portanto, o feedback de toda a gente é maravilhoso, Andréia, maravilhoso. Como é que tu te sentes assim neste papel de mensageira de uma informação que é tão preciosa, tão importante para as pessoas naquele momento? Olha, tem sido mesmo um caminho de aprendizado mesmo humilde para mim, sabes? Porque é assim, eu vou passar aqui a conversa toda arrepiada, é uma coisa impressionante. Porque nós atraímos pessoas, energias ou almas, ou o que a pessoa quer chamar, semelhantes, não é? Identificativos, não é? Em qualquer uma das pessoas com quem eu estive ligada energeticamente, há sempre alguma coisa de troca, não é? Eu dou, mas também recebo. E então tem sido absolutamente. As primeiras leituras que fiz já foram assim, em termos energéticos, tipo, deixaram-me um caco. Drenantes, não é? Sim. E agora, muito pelo contrário, quanto mais faço, quanto mais me ligo, melhor me sinto, mais, sabes, mais cheia, me sinto Energizada. assim, sim, uma coisa extraordinária, tem sido mesmo. E depois receber o feedback da pessoa e saber que era mesmo aquilo que ela precisava de ouvir, que a força que ela própria ganhou nela, né? Porque eu não sou nada, sou só um canal de um veículo, vá. Da mensagem, sim. Exatamente. Que ela própria depois consegue reconhecer e andar para a frente, ou seja lá aquilo que for que seja necessário. Às vezes é só até uma validação daquilo que ela estaria a querer fazer ou não, não é? E eu sem saber, não é? Digo, porque eu, ao fim e ao cabo, eu não sei, a pessoa não faz pergunta nenhuma, não é? Eu simplesmente digo aquilo que ela está a dizer para ela própria, que a pessoa sabe para si mesma, não é? E que precisa de uma validação aqui na matéria, porque muitas vezes sentimos-nos completamente desconectados, não é? Aqui a vida do dia a dia afasta-nos muito da nossa essência maior. E então receberes para ti própria aquilo que na verdade precisas e essa força de ti para ti, e depois conseguires essa integração nela e resolveres aquilo que houver para resolver, é uma coisa extraordinária, mesmo. Nem nunca pensei que conseguisse chegar a esta satisfação
completamente altruísta de estar com as pessoas, não é? Porque, pronto, apesar de viver há 20 anos para as pessoas, não é? Certas coisas, isto é uma coisa completamente diferente e que... O nível agora é muito mais profundo, é como dizes, profundo e alto e profundo. Eu adorei essa forma de descrever. É mesmo isso. Pronto, é fabuloso. Pronto, não tenho assim, não há assim uma expressão xalala que eu possa dizer. Mesmo que tu não consigas encontrar palavras, a tua energia sente-se perfeitamente e nós comunicamos muito mais, até às vezes, pela energia do que propriamente pelas palavras que nós estamos a dizer. Andreia, uma pessoa que sinta vontade de fazer uma leitura da aura contigo, o que é que pode fazer, o que é que deve fazer? Eu vou deixar aqui no final também os teus contactos, mas como é que podem entrar em contacto contigo? Como é que se processa? Olha, eu neste momento eu tenho a página do Instagram e só, porque isto é daquelas coisas que, apesar de sermos empreendedoras, não é propriamente uma coisa que tu consigas vender, entre aspas, a alguém, não é? É uma coisa que a pessoa tem que sentir, tem que querer, não é? Porque até imaginando que a pessoa até acha que quer, mas depois na leitura pode haver bloqueios, se ela Não estiver mesmo predisposta sim. Não sentir, obviamente que no sentido pode nesse bloqueio até pode entender que tem um bloqueio e conseguir desbloquear qualquer coisa, não é? E a forma de me contactar é pela página que depois has de deixar aí. Sim, vou deixar os contactos. E pronto, e depois eu tenho tido felizmente muito amigos de amigos de amigos e filhos e mães e pais e não sei o que mais, porque lá está, a publicidade é importante, obviamente, mas isto é uma linha de trabalho que é difícil da pessoa também aceitar qualquer pessoa, né? Não conheço esta rapariga de lado nenhum, sei lá se ela me está a vender a banha da cobra, não é? Porque nós infelizmente ainda temos muito essa... Sentes que ainda há algum preconceito, no sentido de preconceito, ideias pré-concebidas sobre estas áreas assim mais esotéricas ou espirituais ou que não são tão materiais ou tão palpáveis? Sentes isso? Eu sinto que já há uma maior abertura, se não for aceitação, pelo menos abertura. Sim, há uma maior abertura, isso sem dúvida nenhuma. Se calhar há 10 anos atrás isto era completamente impensável, se quer haver uma página numa rede social sobre coisas destas. Acho que sim, há muita aceitação, mas eu acho que ainda hoje em dia a própria pessoa que até não as que se sentiram e que estão realmente ao serviço, não é? E que já ultrapassaram muito a questão de que quem quiser pensar o que quiser, e eu sei o que é que estou a fazer, pronto. Mas aquela pessoa que entra agora em contacto com este mundo, ou está numa altura da vida em que isto tem que haver mais outra coisa, ou eu preciso de ajuda, uma ajuda diferente, ou já ajudei toda... Eu acho que essa própria pessoa, ainda ela própria tem preconceitos consigo, muito mais ainda um preconceito no sentido de expor, não é? De procurar ativamente, e depois é esta questão, não conheço esta rapariga de lado nenhum, sei lá o que é que ela me vai dizer, pronto, eu sinto muito assim, portanto, não há nada como, mas isso em termos comerciais é igual, não há nada na publicidade que passe a palavra, não é? Porque a pessoa vai com segurança que a outra pessoa já sentiu e já sabe que é... E já há ali um link, já há ali uma ligação energética, portanto eu adorei, recomendo a alguém, portanto já há sempre ali um fio condutor, não é? Uma ligação entre todas as pessoas. E depois são as almas que estão prontas para vir ter contigo e tu estás pronta para as receber, não é? Isso também faz de toda a diferença. Obviamente que a pessoa não se pode esconder num cantinho e dizer assim, espero que me encontrem, não é isso, não é? Mas predispondo-se, depois as coisas, o universo retribui. Fazemos a nossa parte e o universo faz a parte dele. Sim, sem dúvida nenhuma.
Andréia, adorei conversar contigo. Eu tenho a sensação que acabo sempre os podcasts a dizer, eu ficava aqui mais umas 2 ou 3 horas, porque é verdade, porque realmente as conversas são sempre muito especiais e as pessoas que eu costumo convidar também são sempre pessoas com quem sinto uma conexão muito grande e podíamos estar aqui a falar durante muito mais tempo. Vamos também honrar o tempo da pessoa que está do outro lado e o nosso também, e voltar para as nossas crianças. Eu também daqui a bocado vou buscar o meu à escola. Ainda antes de terminarmos, nós normalmente terminamos com um brinde com chá, porque é o nosso Tea for Three, mas hoje, curiosamente, não temos chá, porque não tínhamos preparado antes, e eu disse, André, vamos preparar um chá, e disseste não, porque eles estão ali organizados, se eu vou buscar o chá, isto depois pode aqui, então vá, hoje é uma conversa sem chá. Mas olha, eu bebo chá de manhã à noite, por acaso. Foi falta de ideia, porque eu antes de vir para aqui, eu estava a beber chá. Só que é daquelas coisas. Se me tivesses dito primeiro, eu tinha, portanto, virtualmente, estou aqui a beber o meu chazinho. Olha, um brinde com o chá virtual. Exatamente, exatamente. Andréia, adorei. Obrigada. Adorei esta conversa, esta conversa realmente calorosa. Foi uma conversa verdadeiramente de coração e alma, portanto, aqueceu o nosso coração e a nossa alma. E quem está então do outro lado, se sentiram esta conversa a comunicar também com o teu coração, com a tua alma, já sabes, entra em contato com a Andréia se estiveres a sentir que precisas e que queres, que estás receptiva para ouvir uma mensagem maravilhosa, tenho a certeza, da tua alma. Andréia, continuação de um excelente dia. Obrigada, também. Muito grande, e obrigada por esta conexão novamente, que arrepiei-me quase do princípio ao fim. Portanto, obrigada. Tá bem? Obrigada eu também. Beijinho então também para ti, para quem está do outro lado. Continuação de uma excelente semana. Beijinhos.